Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar deste livro, Outliers. Este é um dos livros mais realistas que eu já li na minha vida. Neste livro, Malcolm fala sobre sucesso e ele fala de uma forma clara sobre como que algumas pessoas conseguem ser bem-sucedidas e outras não. A ideia principal do livro é que sucesso não tem só a ver com apenas um fator. Muitas pessoas atribuem sucesso à sorte ou a famílias que já foram bem-sucedidas no passado, no caso a herança, outras a apoios e etc. Mas sucesso na verdade é um conjunto dessas coisas, conjunto de oportunidades, conjunto de pessoas que estiveram à nossa volta durante a nossa infância, de oportunidades que vêm aparecendo ao longo da nossa vida, e também tem fator sorte envolvido. Uma das coisas muito marcantes que eu vi nesse livro que Malcolm fala é sobre efeito Mateus. E é exatamente nisso que nós vamos aprofundar neste vídeo. Efeito Mateus, no caso deste livro, Malcolm fala que as pessoas que são bem-sucedidas, como é que elas ficam cada vez mais bem-sucedidas. E ele chama isso de efeito Mateus com referência ao que está escrito no livro de Mateus, que os que têm mais serão acrescentados, e os que não têm, até o que têm lhes serão retirados. Essa abordagem pode ser vista em todas as áreas da vida. Eu vou explicar com uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu estava a trabalhar e era num restaurante. Eu reparei um comportamento muito estranho na natureza humana. O que é que acontece? Sempre que o restaurante ficava cheio com um monte de pessoas e etc., e que nós que estávamos a trabalhar entrávamos em estresse porque tinha mais clientes do que o restaurante podia suportar, as pessoas pareciam querer mais coisas. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eles viam que nós estamos em estresse, nós estamos atrapalhados para servir, para tirar pedido, fazer outras coisas, etc., mais coisas eles pediam. E isso acontecia uma vez, duas vezes, de 3 vezes eu comecei a reparar, isso é curioso. E a um certo ponto eu até comecei a adivinhar, entre aspas, que o cliente, no caso, iria pedir. Por exemplo, houve uma situação em que, estávamos a servir comida, o cliente pediu comida e etc. E o restaurante estava cheio. E eu fui levar comida para uma mesa e eu, ao voltar dessa mesa, eu disse: esse cliente vai voltar a me chamar para pedir qualquer coisa. E eu dei cerca de 5 passos para frente, o cliente me chamou e pediu alguma coisa. Quando Malcolm falou de efeito Mateus e que eu disse isso abrange a todas as áreas da vida, é o seguinte: tudo que você tem, multiplica. Se você está com estresse, isso parece ser até uma lei do universo. Se você está estressado, mais coisas vão aparecer para te fazer mais estressado. Isso simplesmente, como eu disse, é uma lei da natureza, acontece. Se você está feliz, mais coisas vão acontecer, mais boas notícias vão aparecer e você vai ficar cada vez mais feliz durante o dia, durante a semana, durante o mês e etc. E o mesmo acontece com sucesso. Quanto mais sucesso você tem, quanto mais riqueza você tem, mais oportunidades vai aparecer à tua porta e mais rico você vai ficar. Por isso o ditado de os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E por que os pobres ficam cada vez mais pobres? Porque, como eu disse, o que você tem parece multiplicar cada vez mais. Porque isso é simplesmente lei do universo.
Indo por essa perspectiva, nós devemos levar a vida de uma forma otimista e ter sempre gratidão. Por quê? Porque o otimismo traz mais coisas boas para a nossa vida e gratidão, mostrar que nós estamos gratos, vai acontecer mais coisas para nós continuarmos cada vez mais gratos, porque o efeito Mateus funciona. Então, se existe a lei de que os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres vão ficando cada vez mais pobres, como é que um pobre deixa de ser pobre para se tornar rico, sendo que isso é uma coisa que multiplica de forma negativa? Aí que vem outro ditado de que tudo está na mentalidade. Quando você tem uma mentalidade de crescimento, também acontece o efeito Mateus, de que a tua mentalidade vai multiplicar, 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 e você começa a ver oportunidades, a ver investimento, pessoas começam a aparecer na tua vida com novas perspectivas, e isso vai te começar a fazer subir de patamar, e o efeito Mateus vai virar no sentido contrário. Essa foi uma das chaves que mudou na minha mente. Desde que eu percebi isso, eu comecei a levar a minha vida de uma forma mais otimista. Comecei a ser grato por aquilo que eu tenho. Obviamente não tem como acordar todos os dias feliz, não tem como ser otimista todos os dias, porque mesmo a Bíblia diz que existe um momento para tudo. Há um momento que simplesmente você vai estar embaixo, e é assim que é. E o que importa é você tentar sair dessa mentalidade o mais rápido possível para não multiplicar para baixo infinitamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Espero que de alguma forma isso possa contribuir para vosso desenvolvimento intelectual e que possa trazer nova perspectiva para o vosso dia a dia.